Bom, voltei, tá vendo? Foi rápida a coisa? Vocês piscaram ali, ó, já estou de volta. Bom, agora nós vamos o quê? Dar continuidade ao nosso assunto da unidade 1, tá? Só que agora vamos abordar o quê? A composição do patrimônio. Vamos lá? Vamos apresentar nossos slides aqui. Lembrando que, professor, você está falando muito rápido. Ou, professor, você está falando muito devagar. Gente, eu tenho que usar nosso tempo aqui da melhor forma possível. Se eu estou falando rápido, coloque ali, ó, quando vocês forem ver a gravação, tá? Coloque no 0,5. Se eu estou falando devagar, aumenta lá, ó, para 1,5 e pronto, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas vamos ver aqui. Bom, composição do patrimônio. O que a gente vai ver? Vamos abordar sobre os bens, direitos, obrigações, PL, representação gráfica, equação patrimonial, ok? Lembra que eu falei lá quando estava falando sobre o estudo do objeto de estudo da contabilidade? Falei, olha, a gente vai abordar aquilo ali daqui a pouco detalhado. Então, chegou o momento. Vamos lá. Então, vamos repetir aqui o conceito do objeto de estudo do patrimônio? Vamos lá. O objeto é o patrimônio de uma entidade. É definido como um quê? Como um conjunto de bens e direitos e de obrigações com terceiros. Esse patrimônio, ele pertencente tanto a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, tá? Isso independe se ela tem fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Independe. Então, você, aí na sua casa, você tem um patrimônio, sabia? Qual um bem que você pode ter aí? A sua casa mesmo, né? Sua casa, seu carro, sua aplicação financeira. Lembrando que o patrimônio envolve a obrigação também. Então, aquelas dívidas lá dos sapatinhos que vocês vão comprar, né, das roupinhas, tudo isso, ó, e que tem essa obrigação também. Se você colocar prazo lá, então entra as suas dívidas também. Então, qualquer pessoa pode ter, tá? Um patrimônio, não é só a pessoa jurídica, só a entidade em si, não, tá? Ó, não esqueça aqui, ó, nosso mini patrimônio aqui, tá? Lembrando, patrimônio é um conjunto de bens e direitos, deduzidos suas obrigações. Então, vamos detalhar cada um agora. O que seria bens, gente? Bens, né, segundo o Código Civil aqui, são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas, suscetíveis de quê? De avaliação monetária. Então, não esqueça que os bens, eles são elementos que podem ser avaliados monetariamente e eles também podem ser destinados tanto para uso, troca ou venda, ok? Então, esses bens eles são divididos em duas espécies. Quais são elas? Temos os bens tangíveis e intangíveis e temos os móveis e imóveis. O que seria um bem tangível? Vamos lá. Bem tangível, pode dizer que é um bem corpóreo, tá? Bem corpóreo. Ou seja, é aquele que eu consigo literalmente pegar. Qual seria um bem na sua casa que você consegue pegar? Qual seria a sua empresa, por exemplo? O carro da empresa? Uma mesa que tem lá no seu escritório, né? Tudo isso faz parte de um bem. E intangível. Intangível pode ser aquele que a gente incorpora, ou seja, que eu não consigo pegar, mas que eu sei que tem seu valor. Um exemplo é a marca, né? As marcas das indústrias, né? As grandes marcas, as patentes. Então, essas são consideradas bens intangíveis, tá? Já móveis e imóveis. Então, móveis são aqueles bens assim, que são vinculados ao solo. Desculpa, os imóveis são aqueles que são vinculados aos solos, tá? Literalmente, ou seja, eu não consigo arrancar dali sem que ocorra uma destruição do imóvel, gente, tá? Um exemplo aqui seria um edifício, né? Uma árvore, isso, umas construções, todas essas não consegue tirar do local sem que tenha uma destruição. Já os bens móveis são aqueles que podem ser removidos por si próprios ou por outras pessoas. Um exemplo, animais, máquinas, equipamentos, estoques de mercadoria, dentre outros. Pô, professor, mas animais sim, gente. Esse povo aí que é os boiadeiros aí, né? Que tem esse monte de gado por aí, Nil. O que é isso? Isso é um bem, né? O quê? São os animais, os bichinhos lá. Então, eles estariam classificados nos bens móveis, ok? Então, consegui entender? Tem os bens. Os bens são elementos que podem ser avaliados monetariamente, ok?
Temos bens tangíveis e intangíveis, que são aqueles corpóreos e incorpóreos, e tem os móveis e imóveis, ou seja, aqueles que podem ser movidos por conta própria ou por um terceiro, e o imóvel que não sai de jeito nenhum, a não ser que ocorra a sua destruição, ok? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Vamos trazer aqui um exemplo. Aqui, o quadro 1 e 2 da Cia Cachumbita, tá? Nossa empresa aí maravilhosa. Ela tem um edifício, tá? O edifício no valor de 150, aqui a gente coloca como suas milhas, tá? 150 mil, não precisa zero aí não. Móveis e utensílios, 95 mil. Veículos, 105 mil. As máquinas aqui, 350 mil. Terreno, 1 milhão e 50. Marcas e patentes, 140 mil. Ok. Agora, vamos classificar, meio rapidinho, né? Vamos classificar esses bens. O edifício, o que você acha? Ele é um bem tangível, intangível, móvel ou imóvel? Então, a gente sabe que ele é corpóreo, né? Eu consigo pegar nesse edifício. Então, ele seria o quê? Tangível, né? Ele seria móvel ou imóvel? Tu acha que é fácil simplesmente chegar lá, ele sai por conta própria lá, ou algum terceiro consegue, peraí, vou arrancar esse edifício e vou levar? Não, né? Então, o edifício, ele é o quê? Imóvel, tá? Ok. E os móveis intensivos? Pô, já o nome já fala, né? Móveis. Então, já sabe que ele é o quê? Que ele é tangível, ou seja, consigo pegar. E ele é classificado como móvel. Veículo, mesma coisa, tangível e móvel. Máquinas, mesma coisa, né? Tangível e móvel. E o terreno? Opa, terreno não. Terreno, ele é o quê? Ele é tangível, mas ele é o quê? Imóvel, né? Não sai assim tão fácil do local, não, do solo, não. E marcas e patentes, ela é o quê? Ela é intangível, mas ela é móvel. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo, ó. Edifício aqui, tangível, imóvel. Móveis, tangível, imóvel. Veículo, máquina, tangível, imóvel. Terrenos, olha aqui, ó. Tangível, porém é imóvel. E marca de patente, intangível e móvel. Então, a soma desses valores, ou a soma dos bens aqui, deram um valor de 1.890. Guarda esses valores que a gente vai usar mais na frente. Então, agora, vamos entender o conceito de direitos, tá? Direitos são aqueles valores que a empresa tem para receber de terceiros, seja a curto ou longo prazo. Isso a gente vai explicar essa diferenciação de curto e longo prazo mais na frente. Então, entenda que é o direito que a empresa tem a receber. Um exemplo, duplicatas a receber, aluguéis a receber, tributos a recuperar. Por exemplo, você estava no dia, não, hoje eu quero sair para as compras, não aguento mais ficar em casa, vou comprar umas roupinhas lá na Xixixita. Vamos lá, essa empresa, vamos na Xixixita comprar umas blusinhas, né, que a gente fala, as blusinhas, vamos lá. Então, quando você chegou lá na lojinha, você ficou encantado, adorou todas aquelas blusinhas, mas chegou lá, olha, senhora, meu cartão tá estourado, eu tô sem dinheiro aqui, por um acaso você não pode fazer aí numa nota promissória, uma duplicata, você não pode gerar um carnê aí para que eu pague todo mês? Aí a empresa fala o quê? Não, ok, vamos emitir, então a empresa vai o quê? Emitir uma duplicata, seria duplicata emitida. Ou seja, e você vai ser uma duplicata aceita, você vai aceitar, você vai ter uma obrigação com aquela empresa, você tem a pagar, e a empresa tem o quê? Um direito, ela tem uma duplicata a receber de você. Então, ela tem aquele direito. Outra coisa são aluguéis a receber também, né? Quando eu, por exemplo, alugo a minha casa, você fica lá durante um tempo, e eu tenho aquele aluguel, no caso, a receber, né? E você, a pessoa que alugou, teria que uma obrigação, ou seja, um aluguel a pagar. Então, presta atenção nessas nomenclaturas aqui, ó. Praticamente em direito, né, que estará lá no artigo, sempre vai ter essa palavrinha aqui, ó, a receber, tá? A recuperar, os tributos, geralmente, a recuperar, ó, a recuperar. Então, vira e volta, você vai ver essas palavrinhas aqui nos direitos. Tranquilo? Voltando aqui, direitos são valores que a empresa tem para receber de terceiros, tá? Ou seja, outras pessoas. Só não posso esquecer aqui, gente, que
Lembrando que a soma lá dos bens e direitos, tá? Eu consigo encontrar aqui o total dos meus ativos, tá? O que é ativo? A gente vai explicar tudo direitinho depois. Mas aqui, ó, o nosso, que vamos fingir que é um BP aqui, temos o ativo, passivo, PL. Não se preocupa, não precisa entender detalhadamente agora, tá? Isso aqui é só um spoiler aqui. Então, a gente tem que pensar o quê? Que aqui, ó, meus bens e meus direitos, a soma desses bens e direitos, eles estão incluídos aqui, ó, no meu ativo. Eu vou conseguir encontrar o total do meu ativo, que são o quê? As aplicações de recurso. E aqui no patrimônio estão minhas obrigações, que são passíveis exigíveis. E a soma das obrigações do PL, eu vou encontrar o passivo total, ok? Então, outra coisa que eu tenho que saber aqui, que esse lado aqui, os meus bens e direitos, que é o meu ativo, ele está no lado esquerdo, nunca esqueça isso. E o meu passivo, né, e o PL, minhas obrigações, eles estão no lado direito, tá? Direito do meu BP. E aqui é o lado devedor, tá? Do saldo aqui, devedor, natureza devedora. E aqui são as contas de natureza credora. Professora, eu não estou entendendo nada, não se preocupa, tá? Isso aqui é só uma introdução, a gente vai ter a nossa unidade que eu vou explicar detalhadamente, mas eu já tenho que ir colocando, já tenho que ir falando isso para que entre aí, ó, na cabecinha, tá? Então, não se preocupa, a gente vai estudar. Só lembre, ó, que eu tenho o ativo e o passivo, que o meu ativo eu tenho meus bens e direitos, e meu passivo eu tenho minhas obrigações, e o PL, que daqui a pouco você vai saber o que é. Lembrando que o meu ativo, que é os meus bens e direitos, ele vai estar do lado esquerdo, e meus passivos, ele vai estar do lado direito, tá? Professor, mas por que isso? Gente, é convenção. É convenção. Por um acaso, você sabe por que foi escolhido lá que no sinal, o sinal vermelho ele é pare, o amarelo é atenção e o verde é siga? Tem uma lógica aí? Não tem. Na contabilidade também não tem uma lógica. É aceita. Aceita que dói menos, tá? O negócio é aceitar e procurar entender. A mesma coisa, teve a convenção lá na hora de fazer os sinais, né, o semáforo, aqui também. Então, uma convenção. Não se preocupa se você não entendeu muita coisa sobre os débito e crédito, que a gente vai estar daqui a pouquinho, nas próximas unidades, a gente vai explicar bem sobre o assunto. Tá, então vamos falar aqui, né, mostrar os itens dos direitos, né? Deu uma introduzida lá. O que pode entrar em direito? Que é aquilo que eu tenho que receber, terceiro. O banco conta movimento, né? Os depósitos, é um direito, ou seja, quando eu deposito no banco, né? Eu tenho o direito de receber esse valor que está lá no banco. As duplicatas a receber, já falei sobre isso, notas promissórias e aluguéis a receber. Então, digamos que esses valores, né, 2.000, 350, 105 e 500. Então, um total aqui de direitos de 2.955. Ou, se a gente colocar em milhares aí, 2.955.000, tá? Ok. Então, vendo isso, agora vamos falar o que? Sobre as obrigações. Lembra? Falamos sobre bens, abordamos sobre direito, e agora vamos falar sobre o quê? As obrigações, tá? As obrigações, elas são dívidas com outras pessoas. Ou seja, em contabilidade, tais dívidas são denominadas de quê? De obrigações exigíveis. Isto é o compromisso, tá? Que serão reclamados, exigidos, que tenha esse pagamento na data do vencimento. Então, um exemplo aqui de obrigações. Fornecedores, ou seja, quando você compra uma mercadoria, por exemplo, né, a prazo, você tem um fornecedor lá, ó, para pagar, tem aquela obrigação com o fornecedor. Então, chegar na data do vencimento, ele vai falar, opa, cadê meu dinheirinho? Cadê que você não pagou? Tá? Os empréstimos bancários, a mesma coisa, é uma obrigação, ou seja, um dever que você tem a pagar ao banco. Salários a pagar, né? Se um funcionário trabalhou, ele vai querer receber dinheiro. E a empresa, que você, como dono da empresa, você tem que pagar esse salário para ele. Então, vai estar aqui. Então, no momento que ainda está provisionado a pagar, vai ser uma obrigação. Quando você pagar, de fato, aí ele se torna uma despesa, tá? Outra coisa aqui, então, que você vai precisar pegar. Lembra que lá seria a receber, a recuperar? Aqui na obrigação vai ser o quê? Vai ser o a pagar, os impostos, por exemplo, a recolher, tá? Então, já vai lembrando dessas nomenclaturas aí, mais na frente.
Professor, eu já preciso saber o plano de contas? Não, já precisa começar a entender como é que funciona a contabilidade, tá? E mais na frente eu vou explicar também que você deve esquecer que débito é ruim e que crédito é bom. Isso daí foi uma coisinha que entrou na sua cabeça, ou então foi o banco, você olhava aquele extrato bancário lá, sabe? Você falava, olha, tava lá, tipo, cada vez que você sacava, tava um débito. Cada vez que você depositava, tava um crédito. Ah, então meu saldo é credor, eu tenho crédito na praça. E não é bem assim, tá? Porque o que vem naquele extrato é o que o banco, é a contabilidade do banco, não é só a contabilidade. Então, quando tem aquele crédito lá, quer dizer que você depositou, opa, o banco tem uma obrigação a pagar com você. Quando você saca, ele fez o quê? Ele deu baixa nessa conta. Então, não se preocupe, mais na frente a gente vai explicar que o débito, né, aumenta, digamos, saldo devedor aumenta com débito, saldo devedor aumenta com crédito, e para reduzir a mesma coisa, né? Saldo credor, se eu quero reduzir, eu vou lançar débito, e o saldo devedor, se eu quero reduzir, eu vou lançar crédito. Então, é mais ou menos isso que acontece com o extrato, tá? Não pense que aquela contabilidade do extrato bancário é sua, não, que não é não. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso mais na frente, detalhado. Então, vamos aqui, alguns exemplos, né? Nosso outro quadrinho aqui, ó, do somatório da composição do patrimônio. Temos aqui os fornecedores, tá? Já falei que seriam fornecedores, né? Aqueles que fornecem mercadoria, prazo. Temos o empréstimo bancário, a pagar. Salários a pagar, encargos a pagar, ou impostos, a gente pode falar, a pagar, aqui. Ou impostos a recolher, financiamento, tudo isso pode ver, ó, que é uma obrigação, tá? Que são aqueles empréstimos a pagar a longo prazo. Mas poderia ter um financiamento a curto prazo também. Se você tem uma grana boa para pagar em 12 meses, né? Tá aí. E contas a pagar, ou diversas. Então, aqui é uma das contas, né? De obrigações, tá? Então, aqui os valores e um total de 1.620. Ok. Então, vamos lá. Aqui já temos um pouco da composição patrimonial. Olha aqui, ó. Todos os meus bens, aqueles que eu relatei. Lembra lá do esquerdo? Todos os meus direitos. E aqui tem a soma, bens mais direitos. Aqui os bens, total de 1.890. Direitos, 2.000. Vou jogar aqui como tirar as milhas, vou deixar como 1.000 mesmo. 2.955. E obrigações, ó, todas as obrigações aqui, que dá um total de 1.620, tá? Ok, presta atenção aqui, mais na frente a gente vai descobrir como vai ser, porque digamos que aqui fosse o meu ativo e aqui fosse o meu passivo, né, total. No final aqui, gente, o valor tem que bater, sempre o ativo tem que bater com o passivo, com o passivo total, né? Então, como é que esses dois valores não estão batendo aqui, ó? Essa soma com esse não é o mesmo valor deles. Então, o que está faltando? É isso que a gente vai estudar aqui, que é o meu valor do PL, através da equação patrimonial, tá? Vamos ver mais na frente. Mas antes, vamos saber o que é o PL. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a representação dos resultados líquidos da entidade. Nossa, professor, não entendi nada. Vamos lá, vamos lá. Pode ser proveniente de investimento dos sócios, ou seja, aquele sócio, né, tinha um dinheiro lá no seu capital, capital subscrito, resolveu o quê? Investir. Investir na empresa. Quando ele investe na empresa, não precisa ser necessariamente só em dinheiro, tá? Ele pode investir com um veículo, com móvel, com imóvel, com móveis. Tudo isso pode servir como o capital investido. Então, lembra, é o PL aqui, ó, mais ou menos aqui. O PL está bem aqui. Aqui nós temos as obrigações, já vimos isso. Aqui nós temos os bens, aqui nós temos direitos, tá? Então, quando o sócio aqui resolve investir no PL, então aqui, ó, vai ver que aqui, lembrando que também aqui, ó, aqui é a minha origem e aqui é onde minha aplicação de recursos. Então, origem, o dinheiro vai sair daqui e vai entrar aqui. Pensa assim, ó, saída, né? E entrada. Então, ele investiu aqui. Se ele vai investir, por exemplo, 200 mil em dinheiro, né? Então, ele vai acreditar aqui meu PL e vai debitar no meu caixa. Então, por isso que aqui, ó, todos os valores, tudo que for aplicado aqui, necessariamente vai sair daqui, ok? Então, aqui é só um exemplo, tá? Que esse PL
que ele, depois a gente vai explicar todas as contas que tem aqui dentro, tá? Mas o PL, que é o patrimônio líquido, ele pode ser ou por investimentos dos sócios ou mesmo por lucros acumulados da empresa, que isso é confrontado, né, tirado lá no DRE, tá bom? Então, ok. Mas vamos tentar entender mais uma forma. Você já parou para pensar que, por exemplo, você já viu assim, né? Já parou para olhar aquela empresa grandiosa ou aquele amigo com casa e carros novos, deduziam que fossem ricos? Ou seja, nossa, eu passei, que loja linda, olha que letreiro maravilhoso. Nossa, estou encantada. Olha, que gigante essa loja, tem de tudo. Nossa, esse povo deve ser muito rico. Então, eu vi aquele amigo, olha, ele acabou de comprar um carrão, hein? Nossa, olha aí, tá com um casarão, um apartamento novinho, ricão. Ok, né? Deduzir que é rico. Mas você tem que ver que o patrimônio líquido não é isso, tá? Você também tem que pensar que ele pode ter as obrigações, ou seja, aquele amigo lá que tem aquele carrão, aquela casa, você não sabe quanto que ele está devendo, se ele não financiou tudo 100%. E aí, a loja, você não sabe se aquela loja, por exemplo, está lá praticamente quase falindo. Então, o patrimônio, no caso, é a riqueza, né? Ele verifica a riqueza, mas a riqueza líquida da entidade, tá? Então, vamos lá. E como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para apurar esse patrimônio, para eu saber realmente o valor do patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido aqui, ó, é a soma, no caso aqui, né? É igual ao ativo menos o passivo. Ou seja, temos aqui, olha aqui, ó. Vamos aqui, bem rapidinho, né? Olha que lindo. Temos o ativo e temos o passivo. Então, aqui os bens e direitos, aqui as minhas obrigações, aqui meu PL, tá? Então, vamos lá, o que aqui me fala, ó? Que o patrimônio líquido, esse aqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, o meu PL, ele é igual a quê? Ó, bens mais direitos, tá vendo aqui, ó? Bens mais direitos, deduzida a minha obrigação. Ou, eu posso falar aqui, ó, meu PL é igual a bens e direitos, eu não sei que é o meu ativo, lá no meu balanço patrimonial, já entrando um pouquinho, aqui se fosse um balanço patrimonial, aqui seria meu ativo, né? Então, bens e direitos é a mesma coisa, o meu ativo menos o meu passivo de obrigações, que é o seu aqui, ó, seria um passivo exigível. Aí, professora, mas está muito confuso, porque aqui em cima é passivo e aqui também. Então, tá, aqui, ó, esse que a gente chama só de passivo é passivo exigível, e aqui é o passivo total, que é a soma do passivo exigível mais o PL. Então, o que eu tenho que saber agora, tá? Esse aqui eu preciso saber que é a equação patrimonial. Então, a equação patrimonial é o quê? É meu patrimônio líquido, que pode ser a minha capital social, reserva, isso aqui é as contas que tem no patrimônio líquido, né? O ativo igual ao ativo menos o passivo. Aqui eu trouxe exemplos do ativo, bancos, estoques, veículos, exemplos aqui de obrigações fornecedores, obrigações com associados, tá? Então, é isso. Então, professora, resumindo tudo, o que eu preciso saber agora? Preciso saber a equação patrimonial, que o PL, o patrimônio líquido, não é só aquele patrimônio bruto da pessoa, só os direitos, né, e os bens, não. Ele tem que ser deduzido as obrigações, ou seja, as dívidas da pessoa, tá? Da pessoa, da entidade. Então, PL é igual a bens mais direitos deduzido das obrigações. Ok. Feito isso, agora vamos voltar lá. Lembra que o nosso bem, lá na nossa empresa, né, Caxumbita, é o quê? 1.890, nossos direitos 2.955 e o total foi o quê? 4.845. Nossa obrigação era o quê? 1.620. Então, qual seria o valor do meu PL? Lembrando aqui, ó, gente, tem que bater. Já não sei se você já ouviu falar, ai, meu balanço não bate. Isso é a coisa mais que mais sofre isso da contabilidade. Aí não bateu, não bateu. Você não fala muito. Não tá batendo esse negócio. É porque aqui, ó, os valores têm que ser iguais. Então, aqui eu já sei que meu total tem que dar 4.845, tá? Se não der, aqui tá alguma coisa errada. Porque tem as regras lá das partidas dobradas, né? Cada débito tem um crédito. Então, aqui, a minha origem, o dinheiro vai sair daqui e vai ser aplicado ali. Então, não tem que estar sobrando mais lá, nem faltando aqui, não. Então, qual seria aqui o cálculo? Olha lá, ó. PL, lembra que eu falei que era bens mais direitos menos obrigação? Então, aqui, ó, PL é igual a bens mais direitos menos obrigação, ou seja, 3.255. Mas, professora, você disse que aqui tem que ser 4.845? Isso, aí eu vou somar, né?
Somando os dois, vou achar que é o valor do meu passivo total. Então, meu ativo total, meu passivo total. Tranquilo? Ou eu poderia ter feito o que aqui? Só já ter somado aqui, né? Lembra que PL é igual a ativo menos passivo? Então, já poderia ter colocado aí, PL é igual a 4.845 menos 1.620. Já poderia fazer assim também. Perfeito? Vamos lá, vamos tentar correr, né? Que o tempo tá passando. Aqui, como que fica, tá? Deduzindo. Aqui, uma regrinha aqui de ouro, beleza? É só umas dicas, tá? Que o ativo e o passivo, ele tem vários sinônimos que vocês vão ver pegadinha em prova aí, principalmente para concurso, tá? Então, vamos lá. O sinônimo para ativo, a gente tem o quê? Como capital aplicado, como capital investido. Lembra que eu falei lá? Que no ativo são as aplicações de recurso e lá nas origens de recurso. Então, aqui, ó, capital investido, capital aplicado, patrimônio bruto, investimentos. Tudo isso, ele pode simplesmente estar querendo dizer ativo. Enquanto sinônimos, ele pode falar o quê? Passivo exigível, sinônimo para passivo, tá? Isso aqui no passivo normal aqui. Digamos aqui, ó. Lá no passivo, na parte de obrigações, não o passivo geral, tá? Pode ser como passivo exigível, ou seja, né? Tem como os terceiros exigir. Capital de terceiro, tá? Capital alheio e recursos de terceiros. Ou seja, todos os recursos que vêm realmente de terceiros, né? Isso aqui eu tô falando, gente, só dessa primeira parte, a parte do passivo aqui exigível, tá? Não englobaria o PL. O PL já tem outras nomenclaturas. Ele pode ser chamado como passivo não exigível, ou seja, porque aqui os terceiros eles podem ir lá e exigir da empresa. Aqui ele teria até uma obrigação, mas obrigação com os sócios. Então não seria exigido assim, né? De uma forma pesada, digamos, né? Não tem obrigação aqui, não tem essa exigência. Tem aqui, ele também é conhecido como situação líquida, tudo isso na nomenclatura aqui, ó, tudo sinônimos do patrimônio líquido, tá? Conhecido como riquezas próprias, recursos próprios, capital próprio. Então, tudo isso são sinônimos. Outra coisa, característica aqui do ativo. O ativo, já sabemos que é o conjunto de quê? De bens e direito. Ele trata aqui, ó, a parte positiva do patrimônio. Não pensa que débito é ruim, não. Aqui débito é bom, tá? É a parte positiva, é a aplicação do recurso. E aqui já é a parte negativa, tá? Do patrimônio. Já falamos que aqui representa as dívidas com terceiros, essa parte aqui, tá? A parte das obrigações, do passivo. Lembrando aqui, gente, passivo, ele é o quê? Ele é uma obrigação da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, ok? E já ativo, ele é o quê? Ele é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Não se preocupe que esses conceitos aqui a gente vai estudar quando estiver falando de balanço patrimonial. Outra coisa, vamos lá, já sabemos que o ativo se encontra do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Já falei que novos passivos aqui, ó, são origem ou fontes de recurso, ou seja, de onde conseguiu o dinheiro, tá? Pensa lá, onde eu consegui o dinheiro? Ah, consegui do empréstimo, consegui de investimento de um sócio, consegui, sei lá, de um fornecedor, whatever. Pense bem, origem, fonte de recurso. Já aqui, já se trata das aplicações de recursos, ou seja, onde foi investido o dinheiro, tá? Então, pense bem e lembre que no final aqui, ó, tá? O valor tem que ser igual. O valor do ativo, ele tem que ser igual ao valor do passivo total, tá? E outra coisa, meu passivo total é o quê? É a soma do meu passivo exigível, lembra que é aqui, ó, onde estão as obrigações, é o passivo exigível, do passivo não exigível, tá? Aí, que seria o PL aqui, que ele não é exigível, seria o total do meu passivo. Perfeito? A professora falou muito rápido, volta lá no 0,5, que a gente tem que correr. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver o quê? A situação líquida patrimonial. Então, vamos ver todas as situações líquidas. Quando que vai ser uma situação favorável, ou positiva, ou superavitária? Todos sinônimos aí da empresa. Quando é que vai ser? Vamos lá. Quando o total das somas de ativos, ou seja, bens e direitos, excedem as obrigações com terceiros. Nesse caso, né, a empresa ela possui uma riqueza própria. Vamos fazer aqui, olha aqui, ó. Bens e direitos
A soma dos bens e direitos, nós temos aqui 8 mil, não é isso? Total de 8 mil aqui, ó. Ele tem que ser o quê que ele falou? A soma tem que ser excedem as obrigações. Quanto que tem de obrigação aqui, ó? 2.100, não é isso? Então, 8 mil menos 2.100, temos um patrimônio líquido de 5.900. Então, a situação aqui está favorável, né? O patrimônio aqui está maior que zero, obviamente, e está com uma sobra aí razoável. Então, a situação favorável da empresa, tá? Meu ativo está maior que o meu passivo exigível. Ok, vamos para o outro. Situação líquida nula ou equilibrada. O que seria? Ocorre quando o total da soma das obrigações com terceiros são iguais à soma dos ativos. Eita, e aí já começou, né? Então, nesse caso, diz o quê? Que a riqueza própria da empresa é inexistente, ou seja, ele não tem um patrimônio. Se eu tenho o tanto que eu ganho é o mesmo tanto que eu gasto, o que eu tenho? Não tenho nada, né? Estou ali todo o tempo praticamente enforcado, né? Só tenho realmente para viver. Então, a mesma coisa aqui, ó. A empresa, pode ver, bens e direitos, né? A soma dos bens e direitos aqui, ó, total de 8 mil. E a obrigação era 8 mil. Então, 8 mil menos 8 mil, meu patrimônio aqui é nulo, ou seja, zerado, tá? Situação líquida nula. Situação desfavorável, ou seja, é o chamado passivo a descoberto. Aqui, gente, vocês já podem pensar assim, vamos lá. Quando chegar, né, a pessoa, olha, não consigo pagar essa conta, né, estou endividado. Fala mais bonitinho, fala, olha, sinto muito, mas meu passivo está descoberto, tá? Não tenho como pagar. Fala assim, pelo menos a pessoa, nossa, nem sei o que é, mas tudo bem, eu aceito. Então, aí, ó, passivo a descoberto. É o quê? É quando seus bens e direitos, tá? São menores, olha aí bem, ó, os valores são menores que sua obrigação, ou seja, você deve mais do que tem dinheiro para pagar. Então, aí é um passivo descoberto. Não tenho como te pagar agora, desculpa. Ou seja, seu patrimônio líquido aqui, ó, está negativo, né? Lembrando que o patrimônio líquido, ele pode ser tanto positivo, nulo, né, que é zerado, e negativo, tá? O que não pode acontecer com ativo e passivo. Eles não podem ser negativos, não existe isso. Eles podem ser ou maior, né, ou igual, né, igual a zero, maior ou igual a zero, mas não pode ser menor que zero. Lembra dessa regrinha. Então, aqui, você já sabe, né? Tá sem grana, pagar aquele amiguinho, ó, falar, ó, tô com meu passivo descoberto. Isso. Situação líquida, vamos lá. Ah, essa aqui é a plena, olha lá, chega você tá tranquilão, né? Não tá nem preocupado. O que acontece aqui? Opa, aqui esse negócio não era para estar aqui não, né? Não era para zero não, vamos lá. Ó, 2.000 aqui, né? 2.000 mais 6.000, sabemos que é 8.000. Ok. Então, tenho 8.000 aqui de ativo, mas eu não tenho nenhuma obrigação, não tenho nada a pagar. Então, 8.000 menos nenhuma obrigação, ou seja, eu tenho um patrimônio líquido aqui de 8.000 reais, tá? Mas, professor, isso é ótimo, né? Eu não tenho nada que pagar? Nem sempre, tá? Porque muitas empresas aí, eles precisam de capital de giro, então eles buscam realmente fazer financiamentos maior prazo possível. Então, tudo depende da análise aí. Mas sabemos que aqui é uma situação líquida plena. Perfeito? Então, só uma forma de resumo aqui, tá? Temos aqui, ó, resumo. O meu ativo é igual ao quê? Meu PL, meu passivo mais PL. Isso aqui é só uma mudancinha aqui, ó, né? Se o PL é igual a ativo menos passivo, então, ao contrário, ativo é igual a passivo mais PL. Ou aqui, né, eu já falei, né? PL igual a ativo menos PL. Né? Não tinha nem que escrever ali, né? Ativo menos passivo. E a situação líquida, né? Vamos voltar lá? Ela é positiva quando o ativo é maior que o passivo exigível e o passivo e o PL ele é maior que zero. Ela é negativa ou passiva descoberto quando o ativo ele é menor que o passivo exigível e o PL é menor que zero. E ela é nula ou equilibrada quando o ativo é igual ao passivo e o PL vai estar zerado. Perfeito? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Leiam o material, tá bom? Assistam aos outros vídeos que a gente deixou lá, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? No meu e-mail, ou mesmo com os tutores, né? Que eles estão lá para isso, tenho certeza que eles vão dar um show.
Vão ajudar muito e muito vocês, tá bom? Então, até a próxima unidade e tchau, tchau.